Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje vamos falar sobre o 7º episódio da segunda temporada de Euphoria. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. Estamos chegando na reta final, esse é o penúltimo episódio da segunda temporada de Euphoria e eu vou dizer que foi uma montanha-russa de emoções desde o começo da temporada até agora. E eu queria dizer pra vocês que esse episódio, ele realmente é magnífico. Eu acho que ele é uma obra de arte, ele é um episódio fantástico, o storytelling do episódio é maravilhoso, os jogos de câmera, de ângulos, uso de espelhos, a técnica do episódio é absolutamente impecável. Então vamos para opiniões polêmicas sobre o 7º episódio da segunda temporada de Euphoria. O vídeo de hoje vai ter spoilers, então se você ainda não assistiu, pausa o vídeo, vai lá assistir o episódio e volta pra gente conversar aqui. E se você já assistiu, deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio. Pra começo de conversa, então, nesse episódio, a gente finalmente teve a peça da Lexi. A Lexi foi uma personagem que lá no começo da temporada, eu até comentei que eu queria muito que ela tivesse mais espaço, porque na primeira temporada ela ficava muito pelas beiradas ali, né? E eu acho que realmente ela teve mais espaço, mas ao mesmo tempo não. A gente teve ali um episódio onde a gente vê ela falando, né, sobre ela se sentir muito uma observadora, o que eu acho que é um ponto de vista muito interessante pra gente ter dentro da série, porque a gente tá falando de uma série onde a gente tem muitas protagonistas, e não necessariamente porque elas são protagonistas da história da série em si, mas porque são pessoas, né, e personagens inspirados em pessoas que têm a personalidade de protagonista, de estar lá, de chamar atenção, de ser o centro das atenções, né? Mesmo a Cassie sendo do jeito que ela tem isso, né? Por isso, inclusive, que ela é melhor amiga da Mad, a Mad é 100% esse tipo de pessoa. A Jules também é esse tipo de pessoa. A Rue, ela é uma personagem que fica mais de lado, né? Nesse caso, nesse sentido, mas ela é, de fato, né, a protagonista da história. Então, assim, a gente tem muito isso. E a Lexi, ela é essa personagem que vai sempre, ela tá sempre ali nos cantos. Ela sempre observa tudo, ela, né, de vez em quando faz um comentário ou outro, mas ela não necessariamente protagoniza alguma coisa, algum acontecimento ali dentro da história. Então, eu acho que ela era uma personagem que tinha um potencial muito grande. Eu acho que essa ideia da peça é muito legal. Eu acho que a forma com que a gente usa a peça e a gente usa esse lado criativo dela pra quebrar a quarta parede em muitos momentos, mas em alguns pontos eu sinto que a peça ficou um pouco em segundo plano, e eu acho que isso me leva ao ponto que esse episódio me fez perceber sobre essa segunda temporada, que é, quando você olha os episódios individualmente, e principalmente algumas cenas individualmente, então eu posso citar, assim, de cabeça, esse episódio 7, que é muito bom, o episódio 5, que eu acho um episódio fantástico, e o episódio 3, são os meus 3 episódios favoritos da temporada. Você tem episódios que individualmente, você olhando, são muito bons, né? São episódios que trazem temáticas que são muito importantes de serem debatidas, seja o surto de abstinência da Rue, seja a própria peça da Lexi, e finalmente a visão dela sobre as coisas que aconteceram, né? Em muitos momentos a gente tem ali um narrador que não é confiável durante a temporada, então aqui a gente tem uma outra visão dos acontecimentos que eu acho que são muito legais, principalmente porque a gente tá vendo uma visão de uma pessoa que teoricamente tem um posicionamento imparcial, entre aspas, né? Porque obviamente a Lexi tem as suas questões com as pessoas, mas eu acho que ela é uma das pessoas que mais enxerga friamente algumas situações, especificamente relacionada ao Nate, mas a gente vai chegar lá. E lá no terceiro episódio que a gente tem a história do Carl Jacobs, eu sei que é polêmico, tem gente que não gostou e tem gente que gostou, eu particularmente gostei muito da narrativa da história, da forma com que foi feito, da dinâmica, né, do personagem ali dentro daquele episódio, então eu gosto bastante, mas eu acho que quando a gente tenta traçar uma linha entre todos esses episódios, incluindo os episódios que não foram citados, o 1, o 2, o 4 e o 6, eu acho que a gente não tem um todo. E eu não teria problema com uma narrativa não linear se eu sentisse que essa narrativa tá levando a gente pra algum lugar. Mas eu confesso que eu sinto que a gente andou por 7 episódios, que não são episódios curtos, são 7 episódios de 1 hora, e a gente não chegou em lugar nenhum com muitos dos personagens e muitos dos potenciais e muitas das coisas que poderiam ser desenvolvidas. Então eu vejo o episódio 7 como um bom episódio, tecnicamente falando, e eu vou me aprofundar mais em algumas coisas que eu gostei dentro desse episódio, mas eu sinto que
que ele tenta colar uma temporada que talvez não tenha capacidade de ser colada a essa altura, né? Eu acho que ainda a gente olha ali pra trás, então no próximo episódio, que é o 8, que é o último, a gente tem uma série de coisas que a gente precisa encerrar, e eu acho que a gente tem uma sequência de coisas que aconteceram que não necessariamente se conectam e chegam a lugar algum, e eu acho que isso me incomodou, e isso talvez me fez, inclusive, não aproveitar tanto esse episódio pela genialidade dele, quanto eu gostaria de ter aproveitado, porque eu ficava pensando, tá, mas e aí? Né? Porque, querendo ou não, esse episódio 7, ele foi um momento onde a gente revisitou muitas coisas que a gente já sabia, né, que tinham acontecido. Ele é um episódio que se baseia bastante em interpretação das coisas, né? Então ele mistura muito flashbacks com o que tá acontecendo na peça, com o que é realidade, com o que é sonho. Então, tipo, ele é um episódio bem confuso nesse sentido. Eu acho que ele é um episódio que daria pra gente ver 4, 5 vezes e perceber detalhes diferentes, né? E coisas diferentes que foram introduzidas, porque eu acho que ele é genial nesse sentido. Eu acho que se Euphoria for indicada ao Emmy por roteiro, ou por fotografia, ou por qualquer coisa, eu acho que esse é um episódio chave, além do episódio 5, ficou entre o 5 e esse, mas eu acho que ele é um episódio muito importante pra série, principalmente por essas partes técnicas que são muito boas, mas eu não sei se ele me agrada completamente dentro da temporada, e aí eu não sei se a temporada em si, como um todo, me agrada completamente. Vamos falar um pouquinho sobre os acontecimentos desse episódio, então, e aí a gente continua debatendo sobre isso. Então, nesse episódio, a gente tem a peça da Lexi, e a peça é sobre um grupo de 5 amigas, que é baseado no grupo de amigas dela. Então, a gente tem a Lexi, a Rue, a Cassie, a Mary e a Cat. Primeiro, assim, eu sou 100% cadelinha de coisas que trazem essas alusões e que brincam, fazem esse jogo dentro das séries. Eu tava super animada pra existência desse episódio, porque a gente tem 4 atrizes que vão interpretar essas versões das personagens, sendo que claramente dá pra saber quem é quem, porque elas estão caracterizadas igualzinho às personagens, né, as pessoas, no caso, que elas estão interpretando. Então a gente tem uma versão da Cassie, a gente tem uma versão da Mad, a gente tem uma versão da Rue e a gente tem uma versão da Cat. Então a gente começa vendo a relação um pouco da Lexi com a Rue. Eu acho que esse é um arco que é muito bonito dentro da peça, porque a gente sabe que a Rue e a Lexi eram muito amigas, e a gente sabe que em algum momento elas se afastaram, principalmente por conta do vício da Rue. A gente sabe que em algum ponto na cabeça da Lexi ela se sente culpada por tudo que aconteceu com a Rue em relação às drogas, porque ela viu, mas ela, né, não agiu em relação àquilo. Ela continuou ali meio quieta, meio na dela, né? Então a gente sabe que existe isso. Então eu achei muito bonito isso, e eu acho que com certeza as reações da Rue em relação à peça foram algumas das partes mais legais do episódio, mais engraçadas, porque era muito engraçado ela reconhecendo algumas das situações e alguns dos momentos que ela tinha passado com a Alex. Eu acho que a gente teve bastante sobre o funeral do pai da Rue, né? Essa é uma temática que tem retornado bastante como um ponto de virada na vida dela em relação às drogas, né? Em relação a ela se perder também. Ali no meio a gente tem um momento onde ela tá conversando com a mãe dela, e a mãe dela fala que ela não vai mais se importar então se a Rue se matar usando drogas, porque ela precisa se focar na outra filha que ela tem, porque ela não pode perder as 2 filhas. Eu achei um diálogo bem forte. E, inclusive, nesse episódio, a gente já consegue ver, visualmente mesmo, a mudança na Rue depois que ela parou de usar drogas. Então a gente tem um semblante diferente, ela não tem mais tanto aquela cara de cansada, as olheiras não estão tão profundas, então a gente tem realmente uma mudança física nela, e a gente tem ali alguns momentos onde ela meio que se conecta com a Jules ali no teatro, né, elas ficam se olhando e tudo mais. A Rue fala que ela e a Jules não se falaram desde a tal da intervenção e tudo mais, então com certeza isso ainda é um ponto que precisa ser amarrado. Em contrapartida, a Jules não está na peça, porque a peça gira em torno das amigas da Lexi. A Jules, ela tem ali também alguns momentos, porque eu acho que a peça em si, né, e a história que estava sendo contada dentro da peça também vai causando gatilhos em várias pessoas que, por mais que não estejam sendo retratadas na peça, sabem, né, dos acontecimentos, sabem o que estava acontecendo em volta daquelas situações naquele momento, e isso leva a Jules também a algumas reflexões, e inclusive a gente vê um momento onde ela tá quebrando o CD que tem a gravação dela com o pai do Nate. Então, a gente tem isso. Eu ainda não entendo aonde isso pode chegar. Eu acho que nesse episódio fica claro que o Nate queria pagar de bom moço, de que tava entregando a gravação pra ela, mas eu fico me questionando se ele realmente não tem uma outra gravação disso, se ele não vai de alguma forma usar isso.
Eu acho que é muito claro que o Nate, ele é apaixonado pela Jules, né? A gente sabe que isso é uma grande questão pra ele, e isso tem sido uma questão que ele tem tentado lidar. O que ele tem, né? O que ele pode tirar dessa boa ação que ele fez em relação a ela? E eu tenho certeza que ele vai querer tirar alguma coisa, então tô bastante curiosa pra entender aonde tudo isso vai chegar. Mas eu acho que depois de alguns episódios bastante intensos na dinâmica da Rue e da Jules, a gente tem aí um espaçamento, né? E provavelmente a gente ainda vai ter mais alguma amarração em relação a isso no último episódio. E aí agora então vamos falar um pouco sobre o nosso núcleo principal. A Cat, assim como na segunda temporada, ela infelizmente teve cenas cortadas na peça, né? Porque ela praticamente não aparece. É interessante, eu acho, algumas questões do tipo, o Ethan, que é o namorado dela, é um dos protagonistas da peça, ele interpreta o Nate, né? Que na peça chama Jake, se eu não me engano. E ele não falou nada pra ela. Ele não mencionou em momento nenhum, tipo assim, olha, tem essa peça e tem umas coisas meio estranhas assim que me parecem, né, parecem fazer alusão a certos acontecimentos. Então ele não deu nenhum tipo de aviso. Acho que foi muito interessante ver o Ethan como Nate, né, porque o Ethan, ele é um personagem que também sempre fica ali um pouco nas beiradas, né, ele é o garoto que teoricamente seria o namorado perfeito da Kat. A gente sabe que aconteceram várias coisas ali, né, que inclusive no episódio passado foi bastante frustrante em relação a isso, mas eu acho que isso também diz bastante sobre ele, porque ele sempre quis também ser o protagonista e ele também nunca foi, né? Então, de alguma forma, eu acho que a gente também coloca aqui. E basicamente essa peça é uma grande carta de ódio ao Nate Jacobs, e eu estou aqui pra isso, né? Estamos todos aqui porque aparentemente todo mundo adorou. Eu acho que a única pessoa que curtiu mais do que todo mundo foi a mãe da Lexi e da Cassie, porque ela amou, as ações dela também foram as minhas favoritas dentro da peça. Eu achei muito engraçado ela falando, sou eu, tal. Muito bom. Então a gente vai ver algumas dinâmicas, algumas coisas que a gente já conhecia, né, sobre as personagens e tal. Eu acho que foi um episódio muito interessante pra dar uma perspectiva diferente em relação à Mad. A Mad, ela sempre foi uma personagem que ela não necessariamente era colocada como vilã, mas ela era muito a menina malvada da escola, né? Então ela tem até esse lance dela ser super agressiva, dela xingar todo mundo, dela bater lá na menina, que a gente viu, né, em algum flashback aí, ela batendo na menina que tinha ofendido ela e tudo mais, e sido racista, né? Então assim, estava errada? Não estava. Mas enfim, então assim, a Mad tem essa atitude que coloca muito ela num patamar de a menina malvada da escola, né? Pela agressividade, pelo jeito que ela é, pelo fato dela ser super confiante. E eu acho que esse episódio trouxe uma luz muito diferente pra essa personagem. Eu acho que a gente... Obviamente, a Sydney Sweeney é uma atriz fantástica, ela tem entregado atuações maravilhosas, mesmo dentro de um contexto muito difícil, né, de uma personagem que é extremamente complexa, de uma personagem que não tem justificativa, não tem sido gostada, né, mas ela tem feito um trabalho excelente, principalmente com polêmicas aí de bastidores e tudo mais. Ela tem se mostrado cada vez mais a atriz extremamente talentosa que ela é, mas eu sinto que a Alexa Demi, ela é uma atriz que também tem saído muito da caixinha dela. Ela sempre foi uma personagem muito engraçada, muito divertida, que todo mundo sempre gostava, mas eu acho que nessa temporada, e especialmente nesse episódio, ela tem encontrado camadas dessa personagem que eu confesso que tá me deixando, assim, encantada com ela e com as habilidades dela, assim, ela é realmente extremamente talentosa. Ela no episódio passado, na cena com o Nate, com a arma, fantástica, mas nesse episódio ela trouxe várias nuances diferentes, né, e até uma visão diferente sobre essa menina malvada. E aí nesse episódio a gente vê que a patroa dela dá um vestido pra ela, a gente tem um papo da Mad dela querer ir embora, né, dela não querer mais ficar ali, porque ela entende que não tem nada pra ela ali naquela cidade, né, ela perdeu o cara que ela gostava, mas que, assim, era um puta relacionamento tóxico, e ela percebe isso, né, ela enxerga isso, ela perdeu agora a melhor amiga dela, que ela achava que era uma pessoa que ela ia levar pra vida, então realmente ela não tem alguma coisa que vá prender ela ali naquela cidade. Então, aparentemente, no final dessa temporada, a gente vai ver a Mad indo pra outro lugar. Eu não sei o que isso pode significar pra ela dentro da série. Eu não sei se isso significa que a gente não vai mais ter a Mad na terceira temporada de Euphoria, já que a série já está renovada. Eu confesso que eu não gostaria disso, porque eu acho que essa é uma personagem que tem se mostrado cada vez mais cheia de camadas, mas talvez tenham sentido que a história dela já foi encerrada. Então vamos ver o que vai acontecer com ela no último episódio. Mas então tem uma vibe meio encerramento. Eu achei especialmente
poderoso nesse episódio é a cena onde a gente vê a Mad, né, sendo consolada pela Cassie na cama dela e tal, quando os pais da Mad estavam brigando, e logo em seguida a gente vê ela batendo na porta do banheiro pra confrontar a Cassie depois que ela descobre sobre o Nate, que é uma coisa que a gente não tinha visto, né? A gente não tinha visto exatamente os acontecimentos depois que a Rue conta o que ela sabe. É muito devastadora essa cena, né? Dela chorando e batendo e tipo assim, é lógico que ela tá com raiva, é lógico que ela tá brava, né? A gente tem essa imagem muito da Mad sendo essa pessoa que enfrenta, né, as pessoas que fazem algum mal pra ela, mas dá pra ver muito uma pessoa muito frágil ali, né? Uma traição que ela não consegue nem entender direito essa traição que aconteceu da amiga com ela. E inclusive a gente tem um momento onde a própria Lexi fala que ela achava que a Mad era de um jeito, e aí a gente tem um momento onde ela tá maquiando a Lexi e ela fala, viu como você tá bonita, tá, não sei o que, e ela fala sobre confiança em você mesma, né? Então, tipo assim, eu achei muito bonito esse episódio, eu acho que esse foi um episódio que pautou muito essa personagem, então isso me fez gostar muito desse episódio, porque eu acho que trouxe alguns momentos que a gente ainda não tinha tido a oportunidade de ver. Em relação a Cassie, a gente tem muito daquilo que a gente já tinha visto, a gente tem essa culpa, a gente tem esse momento onde ela claramente tá tentando ser o que o Nate quer, inclusive ela fala abertamente que ela vai ser do jeito que ele quiser, que ele pode moldar ela, porque ela não quer ter que pensar sobre isso, né? Ela quer meio que viver fora do corpo dela. E é muito triste isso, né? Eu acho que ela chegou num momento onde ela se desgosta tanto, né? E se odeia tanto, que é mais fácil pra ela se entregar pra uma pessoa que vai moldar ela e vai falar pra ela o que fazer e quando fazer e como fazer, do que ela realmente ter que pensar em alguma coisa e ter que lidar com as consequências de tudo que ela fez até agora. Então eu achei também muito triste toda essa dinâmica. A gente vê mais um momento onde ela vai no espelho e ela tá, enfim, falando com ela mesma, o cabelo tá super liso, escorrido, né? Ela tem ali uma mistura de Mad e Jules, eu sinto na forma com que o Nate monta ela, e é muito triste, né? E é triste também que quando o Nate começa a ser atacado, ela tenta confortar ele e ele não quer. E, inclusive, no final, ele termina com ela, né? E manda ela tirar as coisas dela da casa dele. Então agora, querendo ou não, a Cassie vai ter que enfrentar pelo menos algumas consequências das coisas que ela fez. E, enfim, né, o que vai acontecer? Porque a gente sabe agora, então, pela promo do próximo episódio, que ela vai ter um grande surto, né? Então eu acho que o surto dela vai, de fato, chegar. Ela passou essa temporada inteira extremamente instável psicologicamente. Então, com certeza, o grande surto vai acontecer nesse último episódio. E eu confesso que me deixa triste por tudo que ela passou e tudo que aconteceu com ela. E o fato de que, no final das contas, ela que trouxe tudo isso pra cima dela mesma. E, obviamente, a gente tem o Nate, que se sentiu pessoalmente atacado pela peça da Lexi, porque a gente tem essa cena final, onde eles cantam I Need a Hero, né, que é uma música bem famosa, inclusive, fazendo ali uma performance sobre como os garotos, né, os jogadores de futebol ali têm relações são um pouco estranhas, que todo mundo julga como gays e tal. Então é uma coisa bem escrachada, bem debochada, né, e todo mundo sabe que ela tá falando de Nate Jacobs, e meio que acusando ele, falando, né, sobre a sexualidade dele e tudo mais. Talvez seja polêmico isso que eu vou falar, mas eu vou falar mesmo assim. Obviamente, como eu já falei milhares de vezes, o Nate Jacobs, na minha opinião, ele é um personagem, ele não tem redenção, não tem como você redimir esse personagem por todas as coisas horríveis que ele fez e por todas as coisas horríveis que ele continua fazendo. Eu fico triste que, assim, ele é uma pessoa e ele é um personagem que tem muitos defeitos, e eu fico triste que o defeito que faz as pessoas rirem dele, o defeito, né, a característica que faz as pessoas rirem dele é a sexualidade, é o fato dele ser machão e, teoricamente, ser gay ou possivelmente ser gay, né? Então eu entendo que é um ângulo, né? E obviamente não ficarei triste em momento nenhum em relação ao Nate Jacobs ser humilhado na frente de toda a escola, a ponto dele ir embora no meio da peça. Mas o Nate, ele fez tantas coisas horríveis, e eu acho que expor essas coisas talvez tivesse ressoado mais comigo. Obviamente é uma cena fantástica, obviamente é um momento assim maravilhoso, todo mundo gritando, aplaudindo e tal, que no final das contas o cara que sempre fez bullying com todo mundo finalmente tá recebendo um pouquinho de volta, né? Então dá um gosto, dá um sabor, né? Mas na minha opinião ele merecia pelo menos mais umas 10 surras do Fez. E falando em Fez, vamos falar sobre o nosso casal dessa temporada, que é Lexi e Fez. Então a gente vê nesse episódio um desenvolvimento de casal que não aconteceu durante a temporada inteira, o que me deixou um pouco frustrada, porque era só algumas ceninhas dos dois durante a temporada pra eu ficar feliz. Mas tudo bem, né? Então rola ali a Rue narrando, inclusive, falando que a Lexi e o Fez ficaram conversando o tempo inteiro, se falavam todos os dias, e ela falava sobre as angústias dela em relação à peça, pra ele, né? Sobre as pessoas não entenderem, as pessoas ficarem bravas e tudo mais. E, né, culmina no momento onde
onde ela convida ele pra ir assistir a peça, e a gente vê o episódio inteiro ele se arrumando. Isso me deixou angustiada também, porque existem aí rumores de coisas que vão acontecer com o Fez, e eu entendo que existe essa construção, né? Mas assim, a peça tava lá comendo solta e o cara tava ali se arrumando, passando a camisa, colocando a calça, que ele demorou 50 horas pra colocar essa calça. Então, essa linha temporal não funcionou tão bem pra mim, né? Eu acho que ou eles não falavam nada sobre ele e no final do episódio mostravam o que tinha rolado, porque eu ficava só nessa, tipo, tá, mas e aí, né? Vambora. Tipo assim, o bagulho, a peça tá rolando aqui já faz tempo, o cara não chegou na peça, e aí, sabe? Então, eu acho que essa é a única parte que eu não gostei muito da construção, mas ainda assim entendo que é pra criar essa tensão, porque afinal a gente tem então o Fez, o Ashtray e a Faye, né, os três estão ali na casa do Fez, e a gente tem o Ace, né, ou enfim, o namorado da Faye, que está trabalhando com a polícia e que está tentando incriminar o Ash e o Fez. Então a gente vê que ele coloca ali um celular em cima da mesa, possivelmente para tentar gravar alguma coisa, alguma confissão, algo que incrimine ele. A gente sabe que o Ash já tá de olho no cara, porque esse menino é ligeiro, e o Fez, coitado, ele só tá tentando chegar na peça para poder assistir a peça da Lexi. Ele vai levar flores para ela, ele tá todo ali arrumado, né, tem ali um momento muito fofo, onde ele pergunta pra Faye, você acha que outras pessoas vão achar que eu tô bonito, né? Claramente ele quer saber se ela acha que a Lexi vai achar ele bonito. Eu achei muito fofo esse desenvolvimento, mas a gente já sabe que o Fez não chega na peça, né? Ele não consegue chegar a tempo porque acontece alguma coisa. Se você não quer saber agora, muta o vídeo rapidinho. Existem rumores que o Fez vai morrer nessa temporada, né? De roteiros vazados e coisas do tipo e tudo mais. Pela promo, dá pra ver que acontece algo com ele. A gente tem um momento onde ele tá aparentemente caído no chão. Eu não sei se ele vai morrer, mas claramente vai acontecer alguma coisa com ele vai tomar um tiro. Eu não gostaria que ele morresse, né? Eu acho que o próprio Angus falou que ele espera ver mais, né, de Lexi e Fez na terceira temporada. Então isso me deu um pouco de esperança de que talvez ele não vá morrer, mas claramente alguma coisa muito trágica vai acontecer com ele. E obviamente isso vai deixar a Lexi muito decepcionada, porque ela não vai ver ele na peça e tudo mais, então vai ter ali algum atrito entre eles. Mas eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer. Será que a polícia vai chegar lá, vai prender ele, vai prender o Ash? Não sei, dá a impressão de que algo acontece, alguém aparentemente vai parar no hospital, se é o Fez, eu não sei, mas eu espero que não mexam com ele, porque eu não estou pronta pra dizer adeus, entendeu? Não quero dizer adeus a esse personagem, porque eu gosto muito dele, e eu acho que ele tem muito potencial, e nessa temporada ele foi subutilizado, apesar dele ter ali uma história, ele ficou meio de lado em vários momentos. Pra gente encerrar aqui a nossa história, eu queria só mais uma vez falar um pouco sobre os pontos técnicos desse episódio. Tiveram algumas cenas, inclusive, que eu voltei pra assistir. Tem uma cena em específico que a gente tem, na verdade, a Cassie, né, interpretada pela Sydney Sweeney, ela tá falando com a Lexi, e aí ela vem andando, e é ela, e quando vira e a gente olha pro espelho, é a atriz que interpreta a Cassie na peça. Então tem vários momentos que eles brincam com esses dublês, né, com essa ilusão de ótica dos personagens, e eu achei isso absolutamente genial. Eu acho que é até difícil da gente entender, é até difícil da gente sacar tudo que tá rolando, né, inclusive no meio de tudo isso, a gente tem ali uma cena onde a gente tem a Cassie na situação que a Jules esteve com o pai do Nate, e depois a gente tem o Nate na situação da Jules, né, como se ele tivesse sido abusado pelo pai dele. Eu não sei se isso é um pesadelo dele, né, mas eu acho que não ficou claro se isso é algo que realmente aconteceu com ele, ou se é algo que ele tem medo que aconteça, ou se é algo que ele se sente vulnerável a acontecer, né, então acho que ficou muito aberto a interpretação esse momento, mas é um momento bem pesado ali, né, uma cena bem pesada, e eu acho que eles têm esses jogos de luz, de espelhos, de brincadeiras com os atores que interpretam os personagens na série e os atores que interpretam eles na peça, e meio que tudo isso misturado, e eu acho que esse realmente, pra mim, o ponto alto do episódio. É muito agradável de você ver isso com uma fotografia tão bonita, com, né, uma técnica tão legal. Eu acho que é isso que coloca Euphoria nesse patamar de ser uma série tão bem feita, tão bem pensada, porque ela usa isso tudo pra contar a história. Então, realmente, essa parte é muito fantástica. Mas eu acho que não tinha como salvar uma temporada que tá meio que se patinando aí com muitas coisas. Vamos ver o que vai acontecer nesse último episódio, que aparentemente vai ser tiro, porrada e bomba. E eu quero muito saber o que vocês acharam desse episódio, então deixa aqui nos comentários pra mim e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.